Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com grandes personagens, grandes histórias do esporte. Nesta semana vamos falar sobre lutas, vamos falar sobre jiu-jitsu e um convidado internacional, brasileiro com muito orgulho, mas que hoje ensina a sua arte nos Estados Unidos. Estou falando do lutador e professor Ricardo Pantio Feliciano, ele que é multicampeão de judô, de jiu-jitsu, UFC, o MMA, na verdade, né? O UFC é apenas uma modalidade. Enfim, ele vai contar tudo isso e mais um pouquinho pra gente. Ricardo, obrigado em prestigiar o nosso programa, estar aqui com a gente no programa A Hora do Esporte. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Hoje você vive nos Estados Unidos, hoje é a sua casa lá, né? Conta um pouquinho pra gente como é. Hoje você tá mais na área de professor ou ainda também, de vez em quando, realizando suas lutas? Eu brinco de lutar ainda para deixar a galera motivada, as crianças, né? Tem muitas crianças treinando, o time crescendo, e uma inspiração para eles, mas o foco hoje é professor de jiu-jitsu mesmo. Você fala brincar, brincar é uma brincadeira bem séria, né? Não é brincar não, porque eu sei que... Qual que é a sua categoria? Minha categoria é Ultra Heavy Master 3, Então acima de 100 quilos. Então, se você for brincar, é uma brincadeira séria, né? Brincar é modo de dizer, né? Eu vou lá para me divertir hoje em dia. Ô Ricardo, uma coisa legal que as artes marciais, elas entraram na sua vida desde pequeno, né? Você fala um pouquinho como foi esse seu início, né? Seu sonho como atleta, que hoje você pôde realizar em alto rendimento, mas começou lá atrás. Diz minha mãe que eu era muito bagunceiro na escola, né? Que eu não parava quieto e que eu tinha que fazer alguma atividade. Isso eu tinha 3 ou 4 anos de idade. E aí ela me colocou no judô na escola. E depois do judô eu fiz vários esportes, fiquei no judô até os 13 anos, 12 anos. E aí eu comecei a fazer esporte, joguei handball na escola, joguei futebol de salão, basquete, vôlei. Até eu conhecer o jiu-jitsu, 92, 93. E aí tudo mudou, porque eu chegava na academia machucado da bola do basquete, batendo no dedo, de machucar o braço no futebol de salão, e eu larguei tudo para me envolver com o jiu-jitsu, e aí foi a grande paixão. E o jiu-jitsu é um esporte que as pessoas às vezes querem conceituar como algo violento, e é muito pelo contrário, né? É um esporte extremamente técnico, né? O jiu-jitsu é um esporte que ele é desenvolvido em chão e no pé, muito paralelo com o judô. A diferença mesmo são as regras, né? E a luta de jiu-jitsu não acaba em pé, uma queda, né? Uma projeção como no judô acaba. No jiu-jitsu, uma projeção é onde a luta começa. A luta acaba no chão, né? Você se defendendo, atacando seu oponente, mobilizando. E a intenção é fazer com que ele desista da luta. Uma regra que tem pontos e uma regra que tem tempo também. E quando a gente fala dessa técnica, né? Dessa qualidade em relação às orientações, a gente volta um pouquinho na história do país, inclusive, desde pessoas que utilizavam a arte do jiu-jitsu, né, os golpes do jiu-jitsu nas ruas, e aí, de certa forma, acabaram querendo colocar como um esporte sem regra, um esporte violento, mas é bom deixar muito claro que é um esporte, por exemplo, o atleta bateu 3 vezes ali, para. Não tem... Lógico, se ele segurar e querer achar que ele vai conseguir sair ali, de repente, de um processo que vai dar a finalização, ele pode se machucar caso ele não cumpra ali os protocolos. Mas, normalmente, o atleta de jiu-jitsu não sai machucado, né? Aliás, por exemplo, como o futebol, que é um esporte tão aberto, o risco de você se machucar é muito maior, né? Concordo. O atleta tem a chance de desistir, né? Com alguns movimentos, estrangulamentos, umas chaves de braço, pé, inúmeras chaves, ele pode desistir. E mais seguro ainda para as crianças, que na criança a criança não quer desistir da luta, só que o juiz, o árbitro, ele fica em cima. Então ele pode parar a luta a qualquer momento que ele acha que a criança pode se machucar. Então numa chave de braço, que esteja o braço esticado, a perna esticada, o pescoço, o juiz pode intervir a luta a qualquer momento, protegendo a criança, né? Que essa é a intenção. Hoje o jiu-jitsu tem praticantes de criança até idoso.
há uma categoria principal? O que você pode falar pra gente? Sim, tem a categoria principal, que é o adulto faixa preta, que é a partir de 19 anos, 18 anos, né? O ano completo é 18. É o principal, que a gente fala que é o profissional. Que é a galera que vive de esporte mesmo, que tem preparação física, que dorme, acorda treinando jiu-jitsu, né? Faz musculação, preparação física, a parte de drill, que é repetir técnica, e sparring, que é a luta, né? Mas na minha academia, por exemplo, eu tenho criança com 3 anos de idade. Eu tenho criança de 3 anos de idade e tenho senhores com 70 e poucos anos de idade. Então a gente fala que é um esporte para todo mundo, né? E que é um esporte que, lógico, há competições, há o alto rendimento, mas há também saúde, né? Da pessoa falar assim, não, eu quero praticar simplesmente o jiu-jitsu. Imagino que necessariamente nem todos venham a querer entrar em competições, querem estar ali, atividade, vivendo aquilo no dia a dia, não? É bem pequeno, acho, a porcentagem de pessoas que praticam jiu-jitsu do que as que competem, né? É bem pequeno o número mesmo. Minha academia tem bastante competidores, porque eu compito, então ajuda bastante. Mas a maioria que vai lá criança é porque é um esporte, é para sair atividade extracurricular. Saiu da escola, não vai ficar no videogame, não vai ficar na televisão, vai praticar um jiu-jitsu, praticar um esporte, aprender a se defender, a conhecer pessoas, se comunicar. E para pessoas mais que trabalham, que tem um dia a dia estressado, que não é fácil o mundo aí fora, é aquela hora que ele vai para lá, conhece pessoas, faz relações com outras pessoas, né? E ele desestressa lá, é o momento do esporte dele. As técnicas do jiu-jitsu são utilizadas também como defesa pessoal? Sim, eu acredito que não é... Hoje em dia não tem como antes mais, que era parte de defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo, né? A maioria das academias hoje são mais parte de jiu-jitsu mesmo, esportivo. Mas eu posso dizer que eu acho que uma pessoa que sabe o jiu-jitsu, que treina o jiu-jitsu diariamente, que já tem um tempo de treino, vai saber se defender melhor que uma pessoa que faça só a parte de defesa pessoal. Legal. Ô, Ricardo, agora como que foi essa transição sua? Conta pra gente de Brasil, da realidade aqui, no cenário, como você disse, né? Você descobriu o jiu-jitsu ali em determinado momento da sua vida, para de repente você ir para os Estados Unidos e hoje ser um professor super bem conceituado na América, com as pessoas tendo uma admiração muito grande, com passagem aí com grandes atletas. Onde foi que mudou essa chave? Quando eu era faixa roxa, azul para roxa, são 4 faixas de jiu-jitsu para adulto. São a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta, né? Na faixa... Hoje você já é preta? Isso, hoje eu tenho 4º grau na faixa preta, que são quase 15 anos ou mais de faixa preta. Por aí. Peguei em 2007 a faixa preta. Mas eu gostei de dar aula desde faixa azul, então eu já gostava de dar aula, já ajudava o professor, já queria estar no meio. Na faixa roxa também, sempre competindo. Na faixa marrom, competia muito. E apareceu a oportunidade de ir para a Califórnia. Eu tinha ido para a Europa antes, dar alguns seminários. Viajei pela Europa um pouco. E aí apareceu a oportunidade nos Estados Unidos. Eu era faixa marrom, quase pegando a preta. E um dia meu professor falou, Léo Vieira, falou, você tem vontade de morar fora? Pode ser que apareçam oportunidades lá. E eu queria que você fosse lá, cuidar do time lá, ver como que você acha, passar uma temporada lá. E eu peguei a faixa preta. E logo depois apareceu uma oportunidade, eu fui para lá, era para eu ter ficado 3, 4 meses. Voltei pro Brasil, por onde tem que renovar visto, as politicagens que tem que fazer, né? E aí quando eu voltei para lá, comecei a arrumar as coisas e fiquei direto. Como é que foi a história que você participou de um reality, é isso? De luta? Como é que foi isso? Em 2009 teve um The Ultimate Fighter, eu acho que era... Era aquele parecido que teve no Brasil também? Isso, o TUF. Foi em 2009 que eu fui para lá. E, na verdade, fui para uma academia, dando aula de jiu-jitsu. Me convidaram para ir para outra academia, a academia do Dan Henderson. Eu fiquei com eles um dia lá e me levaram para o reality show. E foi super bacana, foram 5 semanas gravando lá e vivendo a vida. Engraçado foi que não tinha inglês, eu achava que falava inglês, por ter feito um tour de seminário, algumas coisas. Mas lá vi que não tinha inglês mesmo e foi na raça. E vocês ficaram o quê? Dentro de uma casa? Na verdade, eu não ficava na casa com os atletas. Os atletas ficavam na casa durante 5 semanas. Eu ficava no apartamento com os coaches. Tá. De lá eu tinha horário que nós íamos para os treinos, que era um treino de manhã e um treino de noite. Foi quando teve o time dos Estados Unidos contra o da Inglaterra, UK. Sim. E aí, quer dizer, para você foi um aprendizado e desde então você já sabia, falou assim, pô, agora minha vida vai ser por aqui. Foi uma experiência muito bacana de conhecer gente, estar sozinho, ter que se virar, né? E fazer o que eu queria fazer. Eu queria dar aula de jiu-jitsu, eu queria competir. E
grandes campeonatos de jiu-jitsu estavam nos Estados Unidos já. Eu estava migrado para lá já. Então era uma chance de eu poder competir, viver do esporte, e dar uma aula e tentar a vida que eu sempre sonhei. Quando a gente fala de jiu-jitsu, lógico que nos remete sempre à família Gracie, né? Por um carimbo extremamente importante. Por conta de todos os Gracie, lógico que a família é muito grande, né? A gente sempre está lendo aí alguma história de alguém, que às vezes até dentro da própria família há divisões ali, mas por conta não só do Gracie, né? Dessa iniciativa dessa família, mas de tudo aquilo que veio na sequência, o jiu-jitsu brasileiro hoje é a principal referência do mundo, assim, independente de um brasileiro ganhar o título mundial ou não, mas pela representatividade, pelo número de praticantes. Eu acredito que sim, eu acho que qualquer esporte que você colocar aí, eu acho que, lógico, no futebol assim, mas o jiu-jitsu tem muitos competidores, né? E se você viaja, onde você for e falar de jiu-jitsu, eu costumo dizer para meus alunos, né? Não vão para a guerra sem arma, né? Ou vão viajar, leva o kimono, leva um shorts, leva um rash guard, que você vai conseguir treinar e você vai achar uma academia de jiu-jitsu, né? Eu acho que no mundo inteiro, Europa, nos Estados Unidos, Brasil, hoje em dia está tão grande que onde você for, você vai achar uma academia de jiu-jitsu e vai poder praticar. E quando você fala que é brasileiro, as pessoas já olham diferente, porque a gente tinha essa coisa em relação ao futebol, né? Você é brasileiro? Aí falava assim, não, você joga futebol. Em muitos lugares, quando você chega no universo das artes marciais e fala que você é um atleta de jiu-jitsu brasileiro, as pessoas já olham diferente, né? Acho que eles não recebem muito bem por ser brasileiro, né? Saber que veio o jiu-jitsu daqui, da família Gracie, né? Quando você chega lá e você vê que você é brasileiro, eles já esperam um pouco mais de você também. Mas aí fica mais fácil de fazer amizade, de se enturmar e fica um ambiente mais fácil na academia sendo um brasileiro. O que você acha que tem, principalmente agora com conhecimento de causa, porque você, além de morar nos Estados Unidos, tem uma experiência de viajar para a Europa, de acompanhar outras competições, o que tem no jiu-jitsu brasileiro que se destaca em relação ao que é apresentado lá fora? Mesmo que a gente tenha hoje muitos professores, assim como você, muitos professores brasileiros migrando aí pelo mundo. Qual que é o diferencial? A gente brincava no futebol, que é o drible, é o talento, de repente a criatividade. O que o brasileiro tem diferente no jiu-jitsu em relação aos estrangeiros? Eu acho que hoje lá fora nem fala muito mais de jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu englobou tudo, né? A parte do kimono, sem kimono. Mas o brasileiro pode falar que tem a raça da Argentina no futebol. O Brasil tem essa raça, essa garra que não vai se entregar, né? E acho que o talento brasileiro. O brasileiro tem uma criatividade uma malandragem, uma criatividade que faz muita diferença aí nas competições mundiais. Legal. A gente está hoje com o Ricardo Pantio Feliciano, batendo um papo aqui no programa Hora do Esporte. Vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui para vocês. É rapidinho e eu já volto. Beleza, voltando ao programa A Hora do Esporte, hoje recebendo Ricardo Pantio Feliciano, lutador, professor, hoje muito mais professor do que lutador, mas como ele bem disse, né, ele gosta de se divertir e isso é muito legal. É aquela coisa da essência, quando a gente pega um ex-atleta de qualquer modalidade e ele fala assim, mas eu não consigo largar minha modalidade, eu tenho que praticar. Você até como referência para os seus atletas, é algo que, enquanto você tiver saúde, você ainda vai continuar participando de competições? Então, é gozado dizer, esse ano eu disse que vou me aposentar, né? Que eu dei uma parada aí. E pergunto, se não volta mais, você vai voltar rápido, não vai? Não é aposentar, vou dar um break esse ano para dar uma estrutura melhor para os alunos, ficar de olho neles mais, né? Uma atenção maior, ainda mais nos campeonatos maiores, mas parar é difícil, porque você vê a galera treinando junto, né? Competindo, fala, quero estar no meio, quero estar junto. E você treina, porque jiu-jitsu você está no tatame, você quer treinar. Lógico, não a mesma intensidade, o mesmo tipo de antigamente. Mas começa a sentir bem e vai querer competir de novo. É difícil parar. Ô Ricardo, hoje você tem quantas academias nos Estados Unidos? Na verdade, agora eu estou com uma academia. Sim. Eu não tô mais, eu tenho uma porcentagem pequena e uma outra. Uhum.
Mas eu faço parte de um grande time checkmate que é mundial do mundo inteiro. Eu tenho algumas filiais minhas, que não são academias minhas, mas são professores que vieram de mim. Sim. E são as filiais minhas. Tem umas 5, 6 academias. E isso, estamos falando de quantos alunos? Da parte da minha academia, com as filiações, deve ter uma falta de 1.000 atletas. 1.000 atletas? Qual região que você se encontra nos Estados Unidos? Eu estou no sul da Califórnia. E as pessoas gostam muito disso. Qual que é o perfil, você que deu aula aqui no Brasil, das academias? Você tem muitos brasileiros, o americano gosta também do jiu-jitsu? Nas minhas academias não tem brasileiros, né? As filiais minhas são todos americanos que dão aula para mim. As filiais que vieram de mim. A maioria veio de faixa branca, preta, montaram a academia deles, a minha. Aí eles gostam, o brasileiro é divertido, o jeito de dar aula nosso é uma alegria durante no tatame, que eles sentem essa emoção, eles sentem esse... Os americanos, quando eu cheguei lá, eu senti que era muito frio. Ele entrava na aula 5 da tarde, a aula acabava 6 horas e ele ia embora e acabou, né? E hoje em dia não é mais assim, é como se fosse no Brasil hoje. A aula acaba 5 horas, acaba 6 horas a aula, eles estão lá até 7 horas. Estão bagunçando com o outro, estão conversando, estão brincando, estão fazendo posição, estão falando de trabalho, falando do que for. Trouxe muita parte do Brasil de estar nos Estados Unidos hoje em dia. Essa socialização, né, de bater papo, de interagir. Agora, me fala uma coisa. Você teve uma experiência no UFC, que hoje é a principal, talvez, acho que é a principal competição do mundo. Acho que ele conseguiu superar, inclusive, o próprio boxe americano, que era tão falado, né, principalmente década de 80, 90. Hoje é a grande referência. Como é que foi essa experiência sua como treinador no UFC? Não foi como atleta, né? Foi como treinador. Eu dava aula de jiu-jitsu na academia e alguns atletas de lá que... Teve o Sam Alvey, teve o Dan Henderson, teve a Ashley Yoder, teve o Joey. Teve um pessoal de lá que treinava, que lutava o UFC, né? Então eu fiquei durante os 9 anos da minha vida bem envolvido com o UFC. Tipo, todo ano, todo mês quase. Tinha algum atleta que lutava e eu tava com eles lá. Uma coisa diferenciada para mim, quando eu cheguei, eu nunca tinha visto aquilo. Eu morava no Brasil e ia em eventos nacionais e nada chegava perto do que o UFC realmente é, né? A organização é realmente diferenciada. A estrutura assim, deles... tem um glamour em volta, né? A estrutura deles, a recepção, o jeito de chegar no aeroporto e de ir pro hotel e ser bem tratado, e os atletas terem de tudo... atenção o tempo todo, a mídia, tudo por volta, né, dos atletas, é uma coisa diferenciada. Agora, é um ambiente também muito complicado, né, para se lidar, né, porque imagino que a concorrência deve ser muito grande, então você tem que lidar com rivalidades, com problemas financeiros, problemas de sei lá, essa competitividade, ela traz também uma série de outros argumentos assim, que é natural também no altíssimo rendimento, né? Então eu nunca tive muito esse problema, porque eu dava aula na academia e eu nunca tive esse ego de ser treinador de um ou de outro. Eu trabalhava para academia onde tinha os atletas do UFC, então não tinha ninguém lá que podia querer me passar a perna, quando a gente fala, né? Fazer amizade com para me tirar fora, esse tipo de coisa. Eu nunca tive esse problema, não. No tempo que eu fiquei lá, eu era professor de jiu-jitsu e acabei sendo técnico de MMA também, né? Mas foi tudo natural, foi... fazendo amizade, mostrando meu trabalho, chegando no horário, trabalhando com profissionalismo, foi que me levou a esse caminho. Quando a gente fala do UFC, ele é uma competição, ele tem uma representatividade, mas a modalidade é o MMA, que é uma grande mistura de artes marciais. O jiu-jitsu, hoje, a gente vê em alguns grandes atletas da história do UFC, é quase uma referência. Iniciou, tinha o boxe como a principal referência, mas de repente isso começou a ver que atletas do judô, atletas do karatê, porque sempre tem uma modalidade que o atleta pratica mais, e aí depois ele precisa se especializar ou ter uma noção de outras. O jiu-jitsu talvez tenha sido a principal base, porque ele tem um trabalho tanto de pé como também no chão. O jiu-jitsu acho que foi, para dizer a verdade mesmo, assim, sobre o MMA, né, pro jiu-jitsu, o jiu-jitsu para mim no passado foi muito mais do que é hoje, né, do que representa hoje.
É porque ninguém sabia jiu-jitsu, então quando o cara derrubava, quando o cara dava um knockdown, um chute, um que fosse, derrubasse, o jiu-jitsu era muito superior a qualquer outra modalidade, então você que fazia jiu-jitsu, praticante, tinha muita vantagem sobre qualquer outro lutador. Hoje em dia eu não sei se dizer se é mais assim como antigamente, porque hoje em dia você pratica jiu-jitsu também. Não importa se faz o wrestling, o muay thai, o boxing, o karatê, você pratica o jiu-jitsu também. Então, lógico que um bom jiu-jitsu faz a diferença, saber lutar no chão e por baixo e por cima faz a diferença. Só que pelo fato de todo mundo hoje saber jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu, a grande maioria, né? Todo mundo é muita gente. Mas pelo fato da grande maioria treinar muito jiu-jitsu hoje, eu não sei se tem essa ênfase tão importante como tinha alguns anos atrás. O jiu-jitsu, ele, como a gente falou, né? Ele envolve ali uma técnica muito restrita. Eu até vi há um tempo atrás que parte do exército americano tinha em atividades do jiu-jitsu ali como uma orientação quase que interna ali para o dia a dia, para lidar. Lógico que o exército ele não quer o confronto entre as pessoas, né? Os confrontos são sempre, né, distantes, mas como manter saúde, manter a disciplina física e tal, muitos usavam. Você teve alguma experiência lá em relação a isso, assim, de ver e até acompanhar essa valorização que o jiu-jitsu ganhou? Eu fui uma vez no Camp Pendleton, na Califórnia, que é uma base americana muito forte lá. Fui dar uma aula de jiu-jitsu lá, né? Eles não falam de jiu-jitsu lá, eles falam uma luta de... não sei o nome que eles queriam lá. E eles sabiam um pouquinho e foi legal a aula, que foi bem divertido. Mas uma coisa que é legal dizer é que em Dubai, Abu Dhabi, o jiu-jitsu lá ele é obrigatório nas escolas, eu não sou de lá. Tem muitos amigos que treinam lá e que dão aula lá, que saíram do Brasil. Tem muito brasileiro, mas muito brasileiro dando aula lá. O jiu-jitsu é obrigatório nas escolas lá e nos exércitos. Todo exército lá, o que for, marinha, aeronáutica, eles têm o jiu-jitsu mesmo brasileiro, caramba, com professores brasileiros que dão aulas lá. Eu tive em 2022 no Catar, na Copa do Mundo, e até conversando com algumas pessoas de lá, eles falavam que o jiu-jitsu era muito utilizado no Catar e que tinha essa coisa também de crianças que já frequentavam. Eu falei, poxa, mas o jiu-jitsu, né? E assim, é impressionante como eles tinham um pouco, eles citavam que era o fator da defesa pessoal, porque tinha muitas mulheres, e olha que com todas as restrições de vestimenta, as mulheres utilizavam o jiu-jitsu, mas muito também dessa coisa da disciplina, porque eles entendiam, pelo menos o que foi passado a mim, por aquela pessoa que eu conversei no Catar, que, por exemplo, o boxe, ele machucava demais a pessoa. E mesmo quem ganhava ou quem perdia, saía os dois muito machucados, danificados. E o jiu-jitsu era só técnica, porque eles tinham... Você poderia até mesmo ganhar uma pessoa que, lógico, precisa ter força, mas talvez a pessoa que tem menos força, se ela tiver uma técnica bem aprimorada, ela teria chances de vencer. Você vê dessa maneira também? E essa relação que o Oriente Médio abraçou, né, para tal modalidade? A gente diz que o jiu-jitsu é um esporte que você pode 100%, né, o tempo todo, né? Você vai, como você citou, o boxe ou qualquer outra arte marcial, se formos lutar aqui 100% ou MMA mesmo, um vai ser machucado amanhã, você vai treinar forte hoje, amanhã você não vai treinar. E depois de 2 dias está machucado ainda. Você não pode treinar a realidade, né? O jiu-jitsu é um esporte que você treina a realidade. Você pode ir forte todo dia, você vai estar cansado, lógico, mas você seguindo a regra, o jogo, que é um jogo, né? E você não se machucando, deixando o ego de lado. Eu posso treinar com você a semana inteira, um puxando o outro, indo forte com o outro, e amanhã estamos normal pro próximo e vamos de novo. Então é um esporte que você pode jogar 100% o tempo todo. Ô, Ricardo, a África não se destaca muito nas artes marciais, né? A gente, quando fala do continente africano, tem o futebol, tem o atletismo, que é muito forte. Você sabe por quê? Assim, você já conversou com alguém para entender por que não tem essa... Então, eu meio que, não é que eu discordo, mas se você olhar o UFC, tava o Francis Ngannou. Sim. Ngannou. Ele foi campeão, ele é africano, foi campeão peso pesado do UFC, agora ele saiu do UFC. O Israel Adesanya também foi campeão durante muito tempo no UFC. Sim. Inclusive, ele é africano também. Eu acho que a Mara Usman também, que foi campeão há muito tempo, é africano também. Eu acho que tem uma safra boa aí. Eu acho a oportunidade. Eu acho que o pessoal de lá é mais difícil para eles chegarem no mercado americano, que é onde vai na parte de
que arte marcial de MMA se falar, o jiu-jitsu, você tem que ir para os Estados Unidos para lutar. O mundial é nos Estados Unidos, o pan-americano é nos Estados Unidos. O UFC, quase que todos os eventos, a grande maioria é nos Estados Unidos. Eu acho que eles têm dificuldade para chegar mesmo, estrutura e não só para treinar, mas para chegar no onde está o mercado mesmo, né? Acho que é isso. A gente está na expectativa aí, daqui a 2 anos, tem uma Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos. O ano que vem, esse ano teve a Copa América, ano que vem tem Mundial de Clubes, vai ser nos Estados Unidos. Como morador do país hoje, é muito diferente a estrutura que os Estados Unidos oferecem no que diz respeito à organização de eventos e de grandes eventos do que você acompanhava aqui no Brasil, na América Latina, de maneira geral? Eu tô meio por fora assim, do futebol, né? Mas eu estava em Las Vegas agora, 3 semanas atrás. E teve um jogo do Brasil na Los Angeles. Eu não consegui nenhum dos jogos. Teve um jogo em Los Angeles, teve um jogo em Las Vegas, e depois teve outro jogo em Las Vegas, né? O estádio que eles fizeram lá é um estádio, um time de futebol americano, se eu não me engano, é do Raiders. Aquele estádio lá é absurdo. Aquela estrutura daquele ginásio lá, daquele estádio é coisa fora do comum, né? Então você já vê por aí. Eles pegaram um campo de futebol americano com muita infraestrutura e trouxeram futebol. Então aí você já vê que eles não precisam ter campo de futebol para fazer o esporte. Eles têm como adaptar. Sim. E aí isso é diferente, eu acho. E você sente, assim, por exemplo, nas competições de jiu-jitsu que você hoje leva, tanto acompanha como lutador, mas também como professor, é muito diferente do que você tinha, por exemplo, aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós tínhamos um tatame de palha, né? Que era uma palha, e aí colocava um pano em cima, que se escorregava, você queimava a sua perna, né? Isso na minha época, imagina antes de mim. E hoje em dia lá é diferenciado. O ginásio que eles pegam para fazer as competições. A gente lutava aqui no Baby Barione. A gente chegou a lutar no Pelezão, entendeu? E o que tem hoje lá na Califórnia, você vai na Pirâmide, né? Você vai no ginásio lá, que é absurdo. A infraestrutura, a organização. Você chegava às 6 da manhã, 7 da manhã, para talvez lutar umas 5 da tarde, 6 da tarde. Hoje em dia você sabe a hora que você vai lutar e a área que você vai lutar e quem você vai lutar. Já sabe antes. Tudo certinho já, né? E a estrutura lá é maravilhosa. Agora, me fala uma coisa. Lógico que tem que ser durão, tem que ser, de vez em quando, ter uma cara de mal ali, mas você está vivendo agora um momento diferente na sua vida. Além de já não ir a tantas competições, como professor, mas agora você também é pai de atleta. Como é que foi ter seu filho e ver que ele... Porque às vezes, né, também não é uma coisa matemática, tem muitos pais aí que praticam alguma modalidade e o filho fala, não gosto. Ou tem uma profissão e o filho quer ir para outra, normal. Mas você tem um filho pequeno e que gosta de lutas, que treina e que começou a competir. Como é que é o Ricardo pai? É difícil, é complicado, porque ele sempre ficou no tatame comigo lá, quando eu brincava com os amigos meus, treinava, né? Agora ele tá treinando mais sério e competiu algumas vezes. Tá com quantos anos? Tá com 9 anos, faz algumas competições. Mas é difícil, porque ainda a gente perde ainda. Hoje em dia as crianças eles estão ligados na tela, né? Sim. Na televisão, no videogame. Uma coisa que eu aprendi com ele nesse tempo agora é... Ele gosta de treinar amanhã. Vamos treinar? Amanhã eu treino. Então ele tem um amanhã. Ele gosta muito de jiu-jitsu, eu vejo isso. Que ele pula no meu pescoço, ele quer me derrubar, ele quer brincar o tempo todo. Ele gosta muito do amanhã. Uma coisa que eu aprendi com ele é... Às vezes não dá opção, né? Se eu falar, vamos treinar hoje? Ah, pai, eu vou amanhã. Se ele estiver no videogame ou na televisão. Mas se eu falar, vamos treinar? Ele vai comigo, né? Então tirar a opção dele. E saber que ele tá lá, ele tá alegre, ele tá fazendo amigos, ele tá brincando com os alunos, ele tá levando a sério, ele quer melhorar, né? É diferente. E a competição é difícil. Ele competindo, eu senti fora de mim. Se eu puder, em breve, sair fora do corner dele, eu vou sair, porque a emoção que a gente fica lá, a gente fica cego, quer que ganha, quer que se dá bem. É difícil, viu? E tem também aquela coisa de você tentar proteger, né? Proteger como pai, né? Como aquela coisa, enfim, que ela é absolutamente física ali, de querer dar o abraço. Eu lembro, o meu filho, hoje, ele não pratica mais o judô, mas quando ele fazia o judô e era garotinho, uma vez eu fui acompanhar numa luta e eu estava fazendo fotos.
e de repente, quando eu olho, o menino tá enforcando ele ali, fechando com ele ali e ele tava no meu pé, assim, sabe? Eu tendo que tirar foto profissionalmente, né? E é uma sensação bem, bem estranha. Imagino que você deve ser muito... É difícil ver ele no sufoco, às vezes lá, né? Tudo aprendizado, é bom perder. É bom ter dificuldades, né? Pra ver que nada é fácil na vida, que tem que se batalhar, tem que se dedicar muito. O esporte é difícil pra todo mundo quer ganhar. É complicado de ver lá. Ele tá indo bem, ele compete bastante, ele tá gostando. Mas é difícil ver lá, ele ver o seu filho perdendo e querer ajudar e não conseguir, ou ver que ele quer fazer e não consegue. Pra gente é muito mais difícil do que pra um aluno, né? Um funcionário nosso. Ricardo, tá chegando no final do programa, quero agradecer demais seu bate-papo, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho do seu trabalho, pode deixar suas redes sociais, rede social da academia aí, e sucesso, muita saúde aí, e que bom que a gente tem bons brasileiros nos honrando, sabe, nos representando pelo mundo afora. Tenho certeza que o esporte fica muito orgulhoso aí de pessoas como você que estão brilhando lá fora. Obrigado por nos receber aí, foi muito legal esse bate-papo. Esse passinho das férias que eu tive, eu vim aqui, foi muito show mesmo. E, pô, eu tô... Meu Instagram é o RFBJJ, no Instagram, e a academia é Checkmate Murrieta, com 2 R's. São as minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu tô sempre atualizando lá um pouco da minha vida pessoal, da academia, dos atletas, das crianças, dos adultos, né? Competições, do dia a dia do treino. E é isso aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Show de estar bola com vocês aqui. Legal. Aí, Ricardo Pantio Feliciano, nosso convidado dessa semana, falando bastante sobre esporte, sobre artes marciais. Semana que vem eu volto com mais convidados, com mais personagens, agradecendo demais a sua audiência aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Show de bola.